Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe. You make it easy. Olá, que a graça do Senhor esteja invadindo a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o ato ou efeito de doar, focando para as coisas que nós temos que passar para as próximas gerações, porque o nosso Deus é um Deus que pensa nas próximas gerações. E nós sabemos, pela palavra de Deus, que também hoje nós estamos vivendo os últimos dias, e a Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens, eles serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. As pessoas serão irreverentes, vão ser inimigas do bem, traidoras, atrevidas, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mas nós também sabemos pela palavra do Senhor que tem coisas que produzem legado, uma coisa diferente do que aquilo que essas gerações receberam das gerações passadas por falta de conhecimento de Deus. Diferente desse legado que foi deixado por essa geração que não buscava o Senhor. Coisas que uma geração transmite a outra geração. O Salmo 127, ele diz que se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Que se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Nós sabemos que não adianta trabalhar cedo, trabalhar demais, ganhar o pão, levantar cedo, deitando tarde, porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme. São promessas maravilhosas que estão na palavra do Senhor e nós devemos atentar para isso. Nós devemos estar com o nosso coração aberto para estarmos recebendo e transmitindo essa palavra às próximas gerações, para que as gerações sejam feitas fortes, para que as gerações realmente estejam firmadas no Senhor. Nós sabemos que os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção e que são como flechas na mão de um soldado, de um valente. E a Bíblia diz que feliz o homem que enche delas a sua aljava, enche a sua aljava dessas flechas, desses filhos. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Isso é o que diz a palavra do Senhor. O plano de Deus é para que cada geração prosperar um pouco mais que a geração anterior, não ser mais destruída do que a geração anterior. Nós temos que ajudar a nova geração a não ter que começar tudo de novo. Temos coisas, nós temos valores que podemos passar, que nós podemos ensinar os nossos filhos desde que eles nascem. Ter um discipulado com os nossos filhos. Cada geração começa tudo de novo, hoje é o que nós vemos, do zero. Leva-se muito tempo para se construir algo dessa forma. Se cada geração tem que começar de novo, quanto tempo as pessoas vão levar para construir um futuro? O quadro que nós temos aqui é que os filhos são como flechas. Deus tem dado a muitos de nós flechas. Alguns de nós vamos ter mais flechas no futuro. Então, o propósito de Deus é apontar essas flechas em direção a um destino, a um alvo bem determinado. Mas não é só uma flecha, porque você está colocando sementes nessa flecha, que não somente vão afetar seu filho, mas o seu neto, o seu bisneto, por muitas gerações. Então nós precisamos considerar quais são as sementes que nós estamos colocando nesses filhos. Quais são as sementes que nós estamos plantando? Que tipo de semente nós estamos plantando? Nós temos conversado com os nossos filhos sobre as gerações futuras. Será que nós estamos comunicando isso a eles? O que Deus tem colocado em nossa família? Quais as habilidades que nós temos? Que qualidades nós temos? Nenhum de nós é isolado, todos nós temos um passado, todos nós temos um futuro e os nossos filhos são os nossos descendentes. Agora,
Que bênçãos vieram do passado que eu preciso comunicar no futuro? Quais as habilidades, qualidade de caráter? E será que Deus tem nos dado a capacidade de sermos talvez fazermos bons negócios, bons negociantes? Ou talvez Deus nos deu um ministério? Qual a capacitação de Deus, a unção de Deus que está sobre a nossa família? E como é que eu posso transmitir isso? Você tem que pensar em destino, não como indivíduo, mas como família. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Cada geração precisa começar de novo. Infelizmente tem sido assim. A maioria dos indivíduos, eles não pensam em gerações, eles pensam em indivíduos. Será que os jovens pensam? Não há nada de valor que eu possa receber de meus pais. Será que eles pensam isso? Nem dos meus avós. Eu tenho que estabelecer a minha vida, a minha identidade independente. E sabe qual é o problema com este tipo de raciocínio? O plano de Deus é o seguinte: numa escala de 1 a 1000, uma geração pode ir de 1 a 20, mas a próxima geração já começa do 20 e vai do 20 ao 50, e a próxima geração começa do 50 até o 100 e a próxima do 100 a 200. Imagine se cada geração começar do zero. Você não vai chegar a lugar nenhum. Então, o que Deus quer dizer? Deus quer que nós estejamos aprendendo a construir dinastias. Eu gosto da maneira de pensar dos orientais. Eles pensam não somente em gerações, eles pensam em dinastias. Não 5 gerações, 500 anos. Daqui para frente, o que os meus filhos e netos vão estar fazendo daqui a 500 anos? Então precisamos estar mudando a nossa maneira de pensar e pensar em dinastias, porque se nós pensarmos dessa forma, nós podemos mudar cidades, nós podemos mudar nações, nós podemos ver muito mais do reino de Deus. São os valores que nós recebemos dos nossos pais, aquilo que é bom, aquilo que gera efeito de continuidade para que uma geração se torne forte em Deus. E sabe qual é a forma de nós estarmos plantando essas sementes em nossos filhos? Não é apenas falando, mas é através das suas ações, é através da sua maneira de viver. Os nossos filhos não apenas ouvem as nossas palavras, eles estão nos observando, eles estão observando as nossas vidas, estão constantemente... Então, constantemente nós estamos semeando, porque toda a nossa maneira de falar, de fazer, as nossas atitudes é uma semeadura, é uma influência nas crianças, nos jovens que estão nos vendo. E que tipo de valores Deus tem estabelecido na sua família? Será que você pensou que tipo de valores? Quais são as coisas que realmente têm valores? Existem valores que Deus quer comunicar. E um desses valores, o primeiro deles é o temor do Senhor. E eu quero ler lá no livro de Isaías, capítulo 33, versículos 5 e 6, diz assim: Senhor, o Senhor é majestoso, pois mora nas alturas. Ele encherá o seu povo de justiça e de honestidade e fará com que o seu povo viva em segurança, dando-lhe salvação completa, sabedoria e conhecimento. Quando nós olhamos, o temor do Senhor é o tesouro mais precioso que o seu povo tem. A Bíblia diz que o temor do Senhor é odiar o mal. Quão sensível, pai, mãe, está a sua consciência? Você já permitiu que Deus transforme a sua consciência para ser igual a dele? Será que é fácil para você pecar e nem achar grandes coisas sobre isso? O temor do Senhor é odiar o mal. Os seus filhos já viram você se arrepender quando você errou? Eles já viram que você tem uma consciência sensível? Ou eles percebem que você está violentando constantemente a sua consciência e nunca se conserta? Isso é um legado, temor do Senhor. Um outro legado é ter prazer na palavra de Deus. Será que seus filhos encontram você frequentemente como pai, tendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus?
Será que os seus filhos veem você fazer isso frequentemente? Isso são sementes. Talvez este valor não tenha sido plantado em você. Talvez não seja natural para você. Mas quando você perceber o valor da palavra de Deus, você vai ser o primeiro a querer viver essa palavra. Eu quero ler alguns versículos do Salmo 119. Preste bem atenção na preciosidade dessa palavra. Eu vou estar lendo alguns versículos. Versículo 6. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. 96. Tenho visto que todas as coisas têm o seu limite, mas o teu mandamento se aplica a tudo. Como eu amo a tua lei. Como eu amo a tua lei. Penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus mandamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço os teus mandamentos. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer a tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. A palavra de Deus é o melhor legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Um outro legado que nós podemos deixar e que é muito tremendo e poderoso é a honestidade e a integridade. Será que os seus filhos percebem que você mantém a sua palavra mesmo quando é difícil? Mesmo quando você vai sofrer com isso? Eu vi uma definição de honestidade. Honestidade é falar o que eu faço. É conformar a sua palavra com a realidade. Então você vê a verdade e você fala conforme a verdade. E integridade é fazer o que eu falo. Se eu disser eu vou fazer, não importa o custo, isto é integridade. Os seus filhos veem você fazer isso? Sabe, a batalha pelos seus filhos é ganha ou perdida nas coisas pequenas, não nas coisas grandes. A honestidade e a integridade trazem transparência àquilo que você faz em segredo quando ninguém está olhando. Isto pode trazer medo para alguns pais. Ninguém é perfeito, mas Deus não está dizendo que você tem que ser perfeito. Mas quando você faz uma coisa errada, quando você peca, quando você comete um erro, você cobre ou você se arrepende? Você pede perdão? Os seus filhos veem você fazer isso para que eles saibam o que é perdão, para que eles saibam o que é integridade. Também a Bíblia diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então não precisamos ter medo. Uma outra coisa que deixa legado é a paciência. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. A maioria das pessoas é impaciente. Sabe por que a maioria das pessoas perdem dinheiro? Por causa da impaciência. Sabe por que a maioria das companhias perdem dinheiro? Por causa da impaciência. Muitas vezes as pessoas não esperam Deus mover. Eu quero te dizer que se Deus está no nosso barco, se Jesus está no nosso barco, o leme tem que estar com Ele. Ele é que tem que determinar o tempo de todas as coisas. Uma outra coisa que deixa legado é dar valor às pessoas, respeitar ou honrar as pessoas, conquistar o coração de seu filho, na sua família. O que é mais importante para você? Estar correto ou manter o relacionamento? Mais importante é ser ou fazer? Muitos pais perdem o coração dos seus filhos porque eles enfatizam muito a questão de estarem certos ou errados, sem nenhuma preocupação pelo coração de seus filhos. Muitas vezes as pessoas se agarram a uma questão porque eles acreditam que eles estão certos e ali eles danificam o seu relacionamento. Uma outra coisa que traz legado é o perdão. Deve ser uma prática na vida de vocês como família. Entramos num relacionamento com Deus através da porta do perdão, mas somos perdoados quando nós perdoamos. Lembram-se da oração do Pai Nosso?
Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. Que tipo de sementes você está plantando no relacionamento com os seus filhos? Você sabe qual a sua missão? A sua missão é direcionar os seus filhos ao destino que Deus proveu para eles, que Deus tem aparelhado para eles. Não é uma coisa individual. Destino é para a família. Qual é o destino da sua família? Qual é a missão da sua família? Para o que Deus chamou você? Você sabe qual a sua missão? Será que seus filhos sabem qual a sua missão? Será que seus netos sabem qual a sua missão? O que é comum para a nossa família e o que vai ser diferente como indivíduo? Algumas coisas meus filhos vão fazer que é diferente de mim, porque eles são indivíduos, mas há certas coisas que fazem parte da nossa família e que nós precisamos passar como um legado, porque é para muitas gerações. Então é assim que eu creio que nós devemos começar a pensar. E isso é para você. Em nome de Jesus, não continue pensando com egoísmo só em você. Pense que Deus tem um propósito para a tua família. E você como pai, você como mãe, é que tem que transmitir esses valores, que tem que transmitir esses dons que Deus deu para a sua família. Que Deus te abençoe. Amém. No programa de hoje, nós falamos sobre deixar um legado. Nós vemos que o nosso Deus, em toda a sua palavra, Ele é um Deus de famílias, é um Deus de gerações, e é muito importante nós estarmos firmados na sua palavra, para que nós possamos transferir isso para as próximas gerações, a fim de que elas fiquem fortes. Venha aprender mais sobre esse e outros assuntos tão determinantes para a nossa vida. Esteja conosco em nossas celebrações. Siga-nos também através das redes sociais. Vai estar passando na tua tela os nossos endereços e os nossos horários. Um ótimo dia para você e até o próximo programa, se Deus quiser. Make it easier to be